Marte ao pique capítulo 28. Tão mesquinho. De frente para o inquérito do Li Yuntian, Yang Kai não tinha resposta. Pensando que ele tinha adivinhado corretamente, Li Yuntian sorriu amplamente. Não se preocupe, Sênior. Nossos pontos fortes devem ser aproximadamente os mesmos, por isso não é certo quem vai ganhar e quem vai perder. E se por acaso, esse Júnior ganha e o Sênior perde, em seguida, os prejuízos serão cobertos por mim. Você está falando sério? Perguntou Yang Kai. Isto foi bastante inesperado. A palavra de um nobre é o seu vínculo, Li Yuntian gritou em voz alta. Originalmente ele pensou que ele tinha enganado com sucesso Yang Kai e tinha assumido a sua posição de batalha. Ele sabia que Sumu estava escondido em algum lugar na área circundante, por isso, se ele for capaz de ensinar Yang Kai uma boa lição, então ele seria capaz de aumentar significativamente o seu rosto. Mas Yang Kai apenas enrugou a testa, quase causando Li Yuntian para carimbar o seu pé e amaldiçoar sua mãe. Este Sênior é demasiado chato e como uma cadela. Como poderias ou o perder para este tipo de pessoa? Sênior, você tem quaisquer outras perguntas? Li Yuntian estava à beira de explodir em frustração. Embora eu gostaria de trocar notas com você, infelizmente, eu sou incapaz pois já fui desafiado por alguém ontem. Se você realmente queria pontos de troca, então você deve esperar mais alguns dias. Li Yuntian quase não conseguia respirar, às pressas. Ele disse, Sênior, você pode desafiar-me. Desde que eu não tenho sido desafiado nos últimos dias. Não é todos os discípulos da Torre do Céu têm a chance de desafiar alguém todos os dias. Foi assim. Apenas percebendo isso agora, Yang Kai riu alto. O irmão Júnior, nestes últimos anos, sempre fui desafiado. Assim, eu tinha esquecido completamente esta regra. Lentamente respirando, Li Yuntian realmente queria cuspir toda a raiva dentro dele. Depois de um tempo, ele perguntou, Sênior, agora podemos comparar algumas notas. Yang Kai ainda tinha uma outra pergunta, Júnior, se eu realmente perder, você realmente iria me pagar pontos de contribuição? Eu vou. Definitivamente vou pagá-lo e não só isso, vou pagar-lhe 10 vezes o valor. Ele disse rangendo os dentes. Balançando a cabeça, Yang Kai respondeu, eu não acredito em você. A menos que você primeiro pagar-me os pontos de contribuição não vou acreditar em você. Como eu posso dar a você? Li Yuntian respondeu melancolicamente, os pontos de contribuição foram registrados sempre por um terceiro, em um livro de notas. Não era algo que você simplesmente poderia dar aos outros. Como estava ele, um Sênior de forma intolerante? Será que ele acredita que ele não acreditaria em sua palavra? Eu tenho uma alternativa. Sorrindo enigmaticamente para Li Yuntian, Yang Kai chamou-o para mais perto e sussurrou em seu ouvido. O rosto de Li Yuntian transformou em vários tons de cores diferentes e ele não podia deixar de admitir que a mente deste Yang Kai foi muito astuta. Ele poderia realmente achar este tipo de solução. Júnior, se você sentir que isso é impossível, então está tudo bem. Não é porque este Sênior não pode confiar em você, é só que, jogar duro para conseguir. Yang Kai hesitou em expressar suas próximas palavras. Li Yuntian não sabia o que ele queria, mas para seu próprio plano para ter sucesso ele deve aceitar, então ele perguntou. Não vai doer, por isso Sênior aguarde. Espere até que eu tenha recuperado o item. Minha velocidade é muito rápida. Quando ele estava dizendo isso, ele já estava em alta velocidade e em uma distância considerável. Olhando para trás, Yang Kai suspirou com pena e pensar ainda havia pessoas neste mundo que estavam dispostos a oferecer-se para ser espancado. Com o seu pedido recusado ele então foi para recuperar alguma coisa era muito estranho. Felizmente conseguido temporariamente suas necessidades. Era só que este método só pode ser usado uma vez, da próxima vez que ele já não seria capaz de usá-lo. Depois de pensar por um tempo, Yang Kai mentalmente se bateu. Quando ele se lembrava desse Júnior, não importa o que Kaitan pedisse ele teria concordado. Sumu, junto com um monte de outras pessoas estavam escondidos muito longe de Yang Kai. Originalmente, quando ele viu que Li Yuntian e Yang Kai tinha começado a falar, o seu coração estava pulando. Assim como ele foi se sentar para desfrutar de um bom show, Li Yuntian rapidamente fugiu, deixando Sumu muito confuso. Ontem,
Quando eles estavam discutindo o plano, essa parte não foi incluída. O que Li Yuntian está fazendo? Seu coração estava cheio de dúvidas. Sumu ordenou imediatamente alguém para interceptar Li Yuntian e saber sobre a situação. Depois de 15 minutos, essa pessoa tinha retornado e sussurrou-lhe: Jovem mestre Su, Li Yuntian disse que Yang Kai está suspeitando e lhe disse para ir primeiro para o salão de contribuição para recuperar algumas ervas para compensá-lo. Só então ele concorda em comparar as notas. Você não é um pouco demasiado mesquinho? Sumu disse. Yang Kai é apenas um discípulo de julgamento, por isso, se ele perdeu, ele só perderia um ponto contribuição. Então, por que ele precisaria para compensar ele 10 ervas? Essa pessoa respondeu: Li Yuntian causou isso, ele disse que iria compensá-lo 10 vezes a quantidade, por isso. E, não é de admirar. O rosto de Sumu tornou-se ligeiramente feio, esqueça. Enquanto Yang Kai receber a sua lição, 10 ervas não são tanto assim. 10 ervas valem cerca de 10 pontos de contribuição. Tais uma pequena quantidade de pontos não foram colocadas nos olhos de Sumu. Uma vez que todos já sabiam da situação, eles só poderiam esperar pacientemente a batalha. Meia hora se passou e Yang Kai estava quase terminado seu serviço. Pouco tempo depois, Yang Kai viu um rosto vermelho e cansado, Li Yuntian correndo em sua direção. Li Yuntian não culpou o fato de que a distância do salão de contribuição era muito grande, mas sim que o tesoureiro Men ainda estava dormindo causou a levar tanto tempo. Depois de um longo tempo, após de gritar e batendo na porta, o acordou. Desde que o velho Men foi perturbado de seu sonho doce, seu temperamento era curto. Sem sequer permitindo sair, o velho Men tomou seu tempo para ensinar-lhe uma lição. Li Yuntian comprou rapidamente 10 ervas de grau inferior nível comum. Isso lhe custou cerca de 20 pontos de contribuição. A raiva de Li Yuntian estava explodindo. Ele estava determinado a ganhar de volta o interesse de Yang Kai. Voltando, viu que Yang Kai não tinha saído ainda. Ele ficou ali, com sua vassoura na mão esperando por ele. 3 etapas, a 2 passos, Li Yuntian com a respiração ofegante, ele correu para Yang Kai. Tirando as ervas, ofegante disse: Aqui, verifique sênior. Não há necessidade. Agindo como se ele era de coração grande, Yang Kai tomou as ervas sem contar e colocou-as, juntamente com sua vassoura no chão. Sênior, agora podemos comparar notas? Perguntou Li Yuntian. Nós podemos. Na verdade, Júnior não precisava ir a tais extremos. Se você tivesse perguntado, este sênior teria prontamente concordado. Yang Kai sorriu alegremente. Li Yuntian estava quase irritado ao ponto de encontrar Buda, 2 Budas no céu, 3 no Nirvana e 4 vivendo juntos. Foi você que quis as ervas, foi você que não confiava em mim e foi você que me fez viajar tal distância. Poderia ser que toda essa jornada era desnecessária. Mas ele vai esquecê-la, ele decidiu, e optou por tomar algumas respirações profundas para acalmar sua mente. Para hoje, uma vez que esta batalha começar, ele iria absolutamente ensinar Yang Kai uma boa lição. Júnior, vamos começar. Yang Kai consultou a opinião de Li Yuntian. Ok. Seu espírito despertou, Li Yuntian respondeu e segurou suas mãos. Por favor, me dar alguns ensinamentos, sênior. Yang Kai humildemente sorriu. Nenhum dos dois ousou em revelar seus níveis de habilidade. Li Yuntian estava com medo que ele assustaria Yang Kai, enquanto Yang Kai queria mantê-lo em segredo. Com cada pensamento de suas próprias razões em suas respectivas mentes, a batalha começou. Vendo o erro de Zhou Hao ontem em seu coração cheio de ódio, como poderia Li Yuntian, eventualmente, ser misericordioso? Ele pensou enquanto se preparava para usar trovão para derrubar esse sênior. Com as trocas rápidas, o ar ao redor tornou-se carregado de tensão. Evitando os ataques do outro, Yang Kai e Li Yuntian já tinha trocado punhos. Desde o coração de Li Yuntian estava cheio de ódio, seus punhos não continham qualquer poder real. Mas dentro de seu turbilhão de punhos, cada um foi mais rápido do que o último e mais profundo. Yang Kai não entrou em pânico, em vez disso, permaneceu calmo. A prática que ele vinha fazendo nos últimos dias começou a mostrar seus resultados. Com apenas habilidades básicas da Torre do Céu ele lutou. Após algumas trocas, Li Yuntian ficou com medo.
Seu adversário emanava uma energia vigorosa, que o deixou instável e empurrou para trás alguns passos. Não só isso, cada soco que ele jogou fora o fez sentir como se ele atingiu uma pedra e deixou toda a sua mão dormente.